E não transformem o hacker da Vaza Jato em herói, gente. Porque senão saem notícias como essa. Não façam como alguns veículos de imprensa fizeram, ou alguns jornalistas. Infelizmente, o Fernando Moraes, que é um grande biógrafo, caiu nessa roubada aqui. Plano para grampear Moraes teria começado em setembro e contado com o hacker da Vaza Jato. Tentativa de comprometer o ministro do STF e do TSE teria contado com o envolvimento de Carla Zambelli, olha aí a Carluxa, de Walter Delgatti e do próprio ex-presidente. Reportagem do Reinaldo Turolo Júnior. Em setembro de 2022, 3 meses antes de Jair Bolsonaro e o ex-deputado Daniel Silveira se reunirem com o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, para propor um plano para gravar o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, como divulgou a Veja nessa semana, ao que tudo indica foi plantada a semente da trama de grampeamento ilegal do magistrado. Deixa eu só olhar uma coisa aqui rapidinho, gente, só para ver. Tá rolando? Só para a gente ficar por dentro aqui de tudo o que está rolando. O Calito está em Brasília, tá, gente? E vai participar aí de um evento com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para vocês ficarem por dentro de tudo o que está rolando justamente por aí. Vamos seguindo aqui na leitura dessa matéria aqui. O objetivo seria flagrar Moraes em qualquer diálogo que pudesse pôr em xeque sua imparcialidade como juiz e presidente do TSE, com o objetivo de causar um escândalo e, a partir disso, invalidar as eleições. No dia 10 daquele mês, Bolsonaro recebeu no Palácio do Alvorada, fora da agência oficial, o hacker Walter Delgatti Neto, que ficou famoso com a Vaza Jato, o vermelho. Em seguida, o rapaz esteve no Ministério da Defesa. A aproximação entre Delgatti e Bolsonaro foi intermediada pela deputada Carla Zambelli, do PL, que então era uma das aliadas mais próximas do presidente, a Carluxa. Na ocasião, Delgatti, Bolsonaro e Zambelli conversaram no Alvorada sobre supostas fragilidades técnicas das urnas eletrônicas. Na primeira quinzena de setembro, Delgatti teria sido acionado por Zambelli para uma nova conversa em que descobriria em seguida seria com o próprio presidente do então presidente da República, né? Vamos seguindo aqui para todo mundo acompanhar. Exatamente, não pode romantizar não, gente. Eu encontrei a outra, a Zambelli, e ela levou um celular, abriu um celular novo, colocou um chip e ali cadastrou um chip. E ele, Bolsonaro, telefonou no chip, foi por chamada normal, relatou Delgatti. Nessa conversa, Bolsonaro teria proposto a Delgatti que ele assumisse a autoria de um grampeamento ilegal de Moraes, que mais cedo ou mais tarde viria a público. Eles precisam de alguém para apresentar os grampos e depois eles garantiam que limpariam a barra, confidenciou. A ideia era claro, usar o hacker para reeditar uma espécie de vaza-jato, célebre vazamento de diálogos da Força-Tarefa da Lava Jato, que colocou sob suspeito o ex-juiz Sérgio Moro e livrou Luiz Inácio Lula da Silva da Justiça, desta vez em benefício do então presidente como o 01, em benefício do Bolsonaro. Nos relatos que fez, Delgatti se referia ao então presidente como 01. Ele, Bolsonaro, falou, a sua missão é assumir isso daqui, só porque depois o resto é com nós. E eu falei, beleza. E aí ele falou, depois disso você tem o céu. Na suposta conversa com o hacker, Bolsonaro teria dito que havia conseguido interceptar mensagens internas trocadas entre Moraes e os servidores da Justiça, nas quais o magistrado estaria discorrendo sobre supostas vulnerabilidades das urnas e preferência pelo candidato Lula. Esse ponto deveria ser explorado na imprensa para alegar suspeição do ministro e tirá-lo da condução do processo eleitoral. O hacker topou de imediato a oferta e ficou de prontidão, aguardando novos contatos do núcleo duro do bolsonarismo para tratar do assunto. À mesma época, enquanto não chegavam a ele novas informações sobre a operação, Delgatti procurou um funcionário da operadora de telefonia TIM e ofereceu a ele dinheiro para que ajudasse no grampeamento ilegal do ministro, fornecendo um chip de mesmo número usado por Moraes. A conversa entre hacker e o funcionário da Telefônica foi gravada sem o conhecimento de Delgatti. Nela, o hacker insinuou ao interlocutor que havia mais de uma pessoa por trás dessa operação, que resultaria em um crime. O funcionário da TIM não aceitou participar da trama. Em 26 de setembro, ao tomar conhecimento do plano envolvendo o hacker e o Palácio do Planalto, a reportagem da Veja registrou o primeiro ofício de notas do protesto de Brasília, um documento que narrava a suposta articulação para grampear Moraes e fazer o hacker assumir a autoria do crime. Embora grave, não havia provas sobre
a história para tornar o caso público. Réu na justiça por roubar mensagens da Lava Jato, Delgatti é comumente descrito pelos investigadores como um mitômano, exagerando muitas vezes nas histórias e nas suas relações com poderosos. No entanto, fatos novos ocorridos no último mês dão uma nova dimensão ao caso. Um deles é o relato do senador Marcos Duval, revelado pela Veja na quinta. Ele contou que participou de uma reunião com Bolsonaro e Daniel Silveira no Palácio do Alvorada no dia 9 de dezembro, no qual pediram para agendar uma audiência com Moraes e levar um microfone escondido. O senador detalhou em entrevistas que a conversa teria sido transmitida em tempo real para um veículo estacionado perto do STF, onde seria gravada. Em uma das mensagens, Silveira enviou a Duval para combinar o plano. O ex-deputado garantiu que o senador não seria exposto, possivelmente um terceiro iria assumir a responsabilidade pelo ato criminoso. Após o caso virar público, Delgatti comentou a interlocutores que viu no relato do senador a continuação do plano iniciado em setembro. Outro episódio mostra que o hacker esteve o tempo todo a serviço do bolsonarismo golpista. No início de janeiro deste ano, veículos de imprensa noticiaram que alguém entrou nos sistemas do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, e expediu o falso mandato de prisão assinado por Moraes contra ele mesmo. O texto constava um documento falso que deixa claro que ele foi escrito por um típico bolsonarista. Sem me explicar porque sou como o Deus do Olimpo, determino a imediata remessa de todos os inquéritos de censura e perseguição política em curso no Supremo Tribunal Federal para o CNJ, a fim de que me punam exemplarmente. Diante de todo o exposto, espeça-se o competente mandato de prisão em desfavor de mim mesmo, Alexandre de Moraes, publique-se, intime-se e faz o L, dizia o documento falso datado do dia 4 de janeiro. Quando o episódio veio a público, o CNJ o minimizou, informando que encontrou uma inconsistência no banco de monitoramento de prisões, causada pelo uso indevido de credencial de acesso ao sistema, que já foi devidamente bloqueada. O que não se sabia até agora é que a invasão hacker foi mais extensa e gerou dois outros documentos falsos inseridos no sistema do judiciário. Uma ordem de bloqueio de Moraes no valor de 22,9 milhões de reais e o mesmo uma multa imposta ao TSE, ao PL, partido de Bolsonaro, e uma quebra de sigilo bancário do magistrado, no período de outubro de 2018 a outubro de 2022, mês da eleição, com data de requisição em 4 de janeiro, prazo de resposta dos bancos em apenas 3 dias. Um indicativo de que um dos intentos do invasor era obter dados às contas do ministro e não apenas pregar uma peça, ainda que a chance de sucesso fosse remota. A invasão, contudo, foi descoberta a tempo e está sendo investigada pelo CNJ e pela Polícia Federal. Delgatti contou a pessoas próximas sobre como efetuou o hackeamento. Sua aliada Carla Zambelli também teria mencionado o episódio em seu entorno. Procurado pela revista Veja, Delgatti disse que não vai comentar o episódio da invasão do CNJ. Na semana passada, Moraes determinou que a PF investigue os relatos feitos por Marcos Duval sobre a ideia do grampo ilegal com o possível envolvimento do Bolsonaro. Diante de novas revelações sobre o suposto plano ilegal, é provável que o hacker da Vaza Jato também seja chamado a jogar mais luzes sobre a operação aloprada. Procurado por Veja para comentar a operação hacker, Bolsonaro não foi localizado e Zambelli também não retornou os pedidos de entrevista. Vamos ver esse áudio aqui do Delgatti falando do Bolsonaro. Pois é. Não foi herói e salvou o Lula não, viu, gente? Ele achou as mensagens. Quem saiu da cadeia foi o Lula, que não cometeu crime. Tá, o ministro. Não, pô. O 01, pô. Ah, o 01? Caraca. Ó. Depois eu vejo uma forma de explicar, mas o que vai acontecer agora, eu vou te dar uma adiantada, é que eles conseguiram grampear o Alexandre de Moraes. Você tá brincando, cara. É sério. Pô. E vai dar uma merda gigantesca, porque eles só podem apresentar isso com agressão. Tipo, constitucionalmente falando, não podem. Só que aí eles precisam de alguém para apresentar e depois ele garantir que limpa a barra, sabe? Entendi. Não, mas veja. É isso que aconteceu.
Eles conseguiram grampear, agora eles conseguiram grampear e pegaram alguma coisa grave? Pegaram. Você viu o que é? Não, mas ele contou por cima e ele falou comigo, chegou a esse ponto e ele falou, a sua missão é assumir isso daqui, só. Puta. Porque depois o resto é do nosso. Eu falei, beleza. Aí ele falou, e depois disso você tem o céu. Essa foi a promessa que o Jair Bolsonaro fez para o Walter Delgatti Neto Vermelho, um dos hackers responsáveis pelo hackeamento das mensagens de Deltan Dallagnol e Sérgio Moro da Operação Lava Jato.